Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te dê sabedoria, graça, que a presença dele inunde o seu coração, que o amor do Senhor esteja aí aquecendo, dirigindo a sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu quero meditar com você num texto da Bíblia que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 1 em diante. Ele fala conosco, nos apresenta um pouco do ministério de Jesus, do trabalho de Jesus e da dificuldade que Jesus tinha com pessoas que achavam que sabiam tudo e que achavam que já estavam obedecendo a Deus. Por causa de algumas ordenanças e de algumas regras, e porque estavam já envolvidos com as instituições religiosas. Mas Jesus queria falar com eles sobre uma mudança interior, e isso eles não aceitavam. Então é sobre isso essa nossa conversa, sobre a dificuldade humana de deixar Deus muitas vezes transformar o interior e não apenas o exterior. Diz assim, ora, reuniram-se com Jesus os fariseus e os escribas, vindos de Jerusalém. Sabendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão sem lavar as mãos, isto é, a questão da limpeza, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergir, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos de metal e camas. Então perguntaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E também disse, quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem, se um homem dizer a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor, é corbã, então estáis dispensados de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. Fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, lhes disse, ouvi todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Mas o que sai do homem é isso que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa a multidão, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito desta parábola. Então ele disse, assim vocês também não entenderam? Não compreendeis que tudo o que vem de fora entra no homem, não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas entra no ventre, na barriga, e sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia,
o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Gente, essa é uma passagem muito forte na minha visão. Porque a religião da época estava preocupada com o que comiam, com o que bebiam, com a limpeza dos pratos, dos copos, das mãos. Estavam preocupados em não colocar uma comida impura no seu coração. Mas esqueciam que a verdadeira impureza é aquela que sai do coração. Porque lá dentro do coração do homem criam-se maus desejos e eles saem para fora através de práticas más, de pecados. E é isso que contamina o ser humano. Aqui Jesus está deixando bem claro a visão cristã de que não é a comida que nos contamina. O pecado não está em comer isso ou comer aquilo. O pecado está em praticar isso ou praticar aquilo, viver uma vida longe de Deus. E aqui Jesus deu um exemplo. Eles estavam tão preocupados em lavar as mãos para comer, mas não estavam preocupados em desonrar o pai e a mãe. Inclusive, quando o pai e a mãe pediam um dinheiro, uma ajuda, eles diziam: não posso te dar porque o que era para ser teu, pai, eu dei como oferta no templo. E aí consideravam que isso era justo. Dar no templo e não dar para o seu pai, para sua mãe. Gente, aqui mostra a dureza do coração humano. Um homem e uma mulher que se negam a cuidar do pai e da mãe, mas que se preocupam em lavar a mão. Você está entendendo o que Jesus está falando? Como muitas vezes as pessoas dentro da religião se preocupam com algumas coisinhas, se preocupam com alguns detalhes, com algumas regras, e às vezes regras até mesmo humanas, mas não olham para o mais prejudicial, que é o coração contaminado por impurezas. Existem igrejas que colocam regras pesadas de roupas. Você tem que se vestir assim, você tem que usar esta roupa ou aquela, o seu cabelo tem que ser desse jeito. E eu respeito quem decide viver desse jeito, apesar de ser um jugo desnecessário. Eu respeito, desde que junto com isso venha um coração puro. Desde que junto com isso venha lábios sinceros. Venha a prática da verdade, da honestidade, do amor. Uma vida pura e santa, no público e no secreto. Agora, uma pessoa que vive apenas uma aparência externa, de usar esta roupa, de praticar isso, de praticar aquilo, mas lá dentro, no seu coração, guarda todo tipo de maldade. Essa pessoa está enganando a si mesma. Então, eu e você precisamos olhar para nós mesmos e não ser como este povo, que com seus lábios adorava o Senhor, mas que com a sua vida negava o Senhor. Querido Deus e Pai, hoje nós pedimos que o Senhor nos ensine a olharmos mais para dentro de nós mesmos e deixar o Senhor sondar o nosso coração, para que o Senhor nos mostre se há algum caminho mau, para que, se houver, possamos nos arrepender e possamos limpar o lugar de onde de fato provém as impurezas no nosso coração. Senhor, nós não queremos andar por aí com roupas limpas, mas com o coração sujo. Não queremos andar por aí, Senhor, perfeitinhos em algumas regras, mas podres no coração. Não, Senhor. Limpa-nos o coração, lava-nos a alma, tira de nós toda soberba, todo pecado, todo orgulho, tudo que não te agrada, toda comparação, julgamento humano. Nos dá um coração como o de Jesus, Senhor. Um coração que ama, perdoa, reconcilia, ensina e fala a verdade. É isso que nós pedimos, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Gaste uns minutinhos compartilhando o devocional, enviando para os seus amigos. Amanhã estaremos juntos, mais um devocional de fé.